Torcedor rubro-negro, presta atenção nisso aqui porque o que parecia um problema virou uma grande solução para o nosso time. A decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que normalmente assusta qualquer torcedor, acabou se transformando em um verdadeiro reforço para o Sport Clube Vitória. E olha, isso aconteceu exatamente no momento mais importante, bem antes do confronto contra o Atlético Paranaense. Parece coisa de roteiro, mas é realidade. Tudo começa com o jovem volante Edenilson, que já vinha sendo utilizado na temporada, e mostrando serviço dentro de campo. Um jogador de apenas 20 anos, formado na base com muita vontade de crescer e conquistar espaço no elenco. Ele já soma 16 jogos no ano, o que mostra que não é qualquer aposta, é alguém que já vem sendo observado e aproveitado pela comissão técnica. Mas aí veio aquele momento complicado. No jogo contra a Chapecoense, Edenilson acabou sendo expulso ainda no primeiro tempo. Foi aquele tipo de lance difícil onde o jogador precisa decidir em segundos. Ele fez a falta sendo o último homem, e a consequência foi o cartão vermelho direto. Na hora, bate aquele desespero. Pronto, lá vem punição pesada, lá vem problema pro time. E a gente sabe como funciona quando o caso vai parar no STJD. O torcedor já começa a imaginar vários jogos de suspensão, desfalque importante, perda de ritmo, tudo aquilo que pode atrapalhar o desempenho da equipe. Ainda mais em um campeonato tão competitivo quanto o Brasileirão Série A, onde cada ponto faz diferença. Só que aí veio a virada dessa história. Depois do julgamento, o STJD decidiu aplicar apenas uma partida de suspensão ao Edenilson. Isso mesmo, só um jogo. E o detalhe mais importante, essa punição já foi cumprida. Ele ficou de fora da partida contra o São Paulo Futebol Clube e, com isso, já está totalmente liberado para voltar a jogar. Agora pensa comigo. O que parecia que seria um grande problema, na verdade virou quase que um intervalo estratégico. O jogador cumpriu a suspensão sem comprometer o planejamento para o próximo confronto, que é justamente contra um adversário forte e direto na tabela. E é aqui que a situação fica ainda mais interessante. O Vitória tem um desfalque importante. Nathan Mendes está suspenso e não pode jogar. Ou seja, abriu uma vaga no time. E quem aparece como principal opção para assumir essa posição? Justamente o Edenilson. Olha como o futebol é cheio de surpresas. O jogador que poderia estar fora por vários jogos, prejudicando o time, agora surge como solução imediata. Ele não só está disponível, como chega com tudo para disputar uma vaga entre os titulares. Isso muda completamente o cenário do Vitória para esse confronto, porque não estamos falando de qualquer jogador, estamos falando de um atleta jovem, com ritmo de jogo, que já vinha sendo utilizado e que agora ganha uma oportunidade de ouro para se firmar de vez. E tem mais um detalhe importante. Quando um jogador jovem recebe uma chance dessas, ainda mais em um jogo grande, a motivação vai lá em cima. Ele entra em campo querendo provar que merece ficar, que merece continuar jogando, que pode ajudar o time em momentos decisivos. E é exatamente isso que o torcedor espera ver. Agora me escuta aqui rapidinho. Se você está curtindo esse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o like, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo informações e análises como essa para você, beleza? E bora voltar porque a história ainda fica melhor. Seguindo aqui, o confronto contra o Atlético Paranaense promete ser muito disputado. É aquele tipo de jogo que exige concentração total, intensidade e inteligência tática. E ter um jogador como Edenilson disponível nesse momento pode fazer toda a diferença. Porque ele pode entrar com aquela energia nova, com vontade de mostrar serviço, ocupando um espaço que ficou aberto justamente em um momento crítico. É quase como se tudo tivesse se encaixado da forma perfeita. Se a gente analisar o contexto, faz muito sentido. Ele já conhece o time, já tem minutos em campo, já mostrou que pode contribuir e, principalmente, está disponível quando o técnico mais precisa. Não é uma aposta no escuro, é uma escolha baseada em oportunidade e necessidade. E o mais curioso de tudo isso é como a decisão do STJD, que normalmente é vista como algo negativo, acabou ajudando o Vitória sem querer. Ao dar apenas um jogo de suspensão, o tribunal permitiu que o jogador estivesse pronto exatamente no momento em que o time mais precisa. É por isso que muita gente está chamando isso de uma verdadeira jogada de mestre. Não porque alguém planejou, mas porque o resultado final foi extremamente positivo. O Vitória ganha um reforço importante, resolve um problema no elenco e ainda pode sair mais forte para um jogo decisivo. Tudo isso graças a uma situação que, no início, parecia um grande problema. E no futebol, a gente sabe, esses detalhes fazem toda a diferença. Um jogador disponível, uma ausência preenchida, uma oportunidade bem aproveitada. Tudo isso pode mudar o rumo de uma partida, e quem sabe até de uma sequência no campeonato. Por isso, o jogo contra o Atlético Paranaense ganha ainda mais importância. Não é só mais uma rodada. É um momento de teste, de ver como o time reage, de ver quem aproveita as oportunidades. E Edenilson pode ser um dos protagonistas dessa história. Agora imagina se ele entra bem,
faz uma boa partida, ajuda o time. Isso pode mudar completamente dentro do elenco. De opção, ele pode virar peça importante. De promessa, pode começar a se consolidar. E é isso que o torcedor quer ver. Jogador aproveitando chance, mostrando raça, representando a camisa dentro de campo. Porque no final das contas, é isso que faz a diferença. E olha, se tem uma coisa que o futebol ensina, é que nem sempre o que parece ruim no começo termina ruim. Às vezes, uma dificuldade vira oportunidade. Um problema vira solução. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. O Vitória chega mais forte do que muita gente imaginava para esse confronto. E muito disso passa por essa situação do Edenilson. Agora fica aquela expectativa no ar. Como o time vai entrar em campo? Como ele vai se comportar? Será que essa virada nos bastidores vai se transformar em resultado dentro de campo? A resposta a gente vai ter quando a bola rolar, mas uma coisa já dá pra dizer. O Vitória ganhou um reforço importante. No momento certo, e isso pode fazer toda a diferença. E antes da gente encerrar, quero saber de você. Você colocaria o Edenilson em jogo? Acha que ele pode decidir? Comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. E se ainda não deixou o like, deixa agora porque ajuda muito o canal. E se inscreve para não perder nenhum conteúdo sobre o nosso leão. Porque aqui a gente acompanha tudo de perto, com informação e aquela resenha que o torcedor gosta. Agora é foco total no jogo. E que venha mais uma grande atuação do Vitória.